Eu gostaria de te chamar para pensar sobre um pequeno detalhe que acontece quando a gente se movimenta, se exercita. Já percebeu que mesmo que estiver um pouco mais frio, a gente começa a sentir calor? Sim, porque nossos músculos são verdadeiros motores e quando eles começam a funcionar de uma forma integral, a gente começa a agitar as moléculas, as fibras começam a vibrar e isso faz com que gere esse calor. E o processo de envelhecer costuma ir na contramão da geração de calor. A gente começa a esfriar em vários aspectos. Então vamos lutar contra essa onda de congelamento? Vamos gerar calor? Vamos gerar movimento? Mexa-se! Essa videoaula é recomendada a pessoas que praticam atividade física regularmente. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando aí na casa de vocês e estejam preparados para a gente começar esse segundo ano do Método Águia, né? Esse segundo ano nosso. Finalizamos o primeiro ano com toda alegria e vamos começar agora o segundo ano. E para começar esse segundo ano, nessas primeiras aulas, nós vamos revisar algumas coisas que nós aprendemos logo no comecinho do primeiro ano, né? Quem começou junto com a gente logo no começo vai lembrar um pouquinho dessas aulas. E quem não começou um pouquinho mais para frente, é uma forma de agregar, trazer mais conhecimento, mais bagagem para que a gente trabalhe melhor nesse segundo ano. Então vamos começar um pouquinho relembrando alguns conceitos, algumas coisas, nessa parte neuromotora, que é a primeira parte da aula que a gente sempre começa a nossa aula. Começando, lembrando o porquê da gente trabalhar essa parte neuromotora, qual é a importância, por que a gente tem esses exercícios, essa parte neuromotora dentro da nossa aula. Durante o processo de envelhecimento, o que acontece? Nossos neurônios, aqui no nosso cérebro, eles vão perdendo algumas funções, eles vão sofrendo mudanças. Então, diminui o número de neurônios, a qualidade das conexões entre os neurônios vai diminuindo e isso gera algumas perdas de funções, equilíbrio, coordenação, memória, né? Quem nunca reclamou, né? Perda de memória. E é isso que vai acontecendo durante o processo do envelhecimento. Essas conexões entre os neurônios, que elas vão enfraquecendo, elas se chamam sinapses, né? E conforme elas vão enfraquecendo ou elas vão deixando de existir, nós vamos perdendo, é o que eu falei, perdendo algumas funções que antes a gente tinha, né? Isso acontece com qualquer parte cerebral, neural, né? Até muscular. Se a gente deixa de estimular, a gente perde. Então a gente tem que estar sempre estimulando, né? Como que a gente vai estimular essas sinapses, essas novas sinapses? Como que a gente vai estimular o nosso cérebro? Essa é a importância dessa parte da aula, estimular novas sinapses, porque a gente vai perdendo, neurônios vão deixando de existir, conexões vão deixando de existir, então nós temos que estimular para formar novas conexões, novas sinapses e ir melhorando nossas funções. Como que a gente vai fazer isso nessa parte neuromotora? Através de atividades, exercícios que sejam desafiadores, que façam, né, a gente às vezes até embananar na hora de fazer o exercício, dar uma complicadinha. Nessas últimas aulas do ano 1, a gente tiveram uns exercícios mais bem desafiadores, não é mesmo? Então, através dessas atividades, desses exercícios desafiadores, que nós vamos estimular essas novas sinapses. E dentro dessas atividades, o erro vai acontecer. E é o que a gente espera que aconteça mesmo. Durante esse processo de formação de novas sinapses, o processo de aprendizagem, o erro ele faz parte desse processo. Conforme a gente vai, durante as atividades, está acontecendo erro, acerto, erro, acerto. A partir do momento que eu começo a somente acertar, eu formei uma nova sinapse, eu aprendi. Aí eu tenho que dar um novo estímulo mais desafiador para que depois eu comece de novo nesse processo. Erro, acerto,
erro para ir formando novas sinapses. Porque a partir do momento que eu começo só a acertar, eu não aprendo mais nada, já tô craque naquilo lá, só acertei. Então eu tenho que dar um novo estímulo. Então o erro faz parte desse processo, vai acontecer, a gente até espera que aconteça, então é super normal esse processo do erro, para essa formação de novas sinapses. E essa formação de novas sinapses, essa capacidade de formar novas conexões que a gente tem, nosso cérebro tem, que é magnífica, se chama neuroplasticidade. Então nós vamos estimular a nossa neuroplasticidade nessa parte neuromotora, essa primeira parte da aula. Vamos relembrar um pouquinho como que acontece o movimento, né? O nosso cérebro, ele manda, nosso cérebro que manda no nosso corpo, no nosso movimento dos nossos músculos. A gente se movimenta por comando cerebral. Então, o nosso cérebro, ele dá um comando que vai passar pela medula, e nossa medula aqui nas costas, e da medula, esse comando ele vai se ramificar através dos nervos. No músculo, esse comando, ele vai, no nervo, né, no músculo, esse nervo ele vai se ramificar em nervos menores, que é o motoneurônio. No músculo ele vai chegar através do motoneurônio, esse comando do cérebro passa pela medula, pelos nervos e chega no nosso músculo através dos motoneurônios e a partir daí a gente realiza o movimento. Tá? É como se fosse um conduíte, né? Parece mesmo. Sai do cérebro, vai conduzindo o comando, o impulso, até chegar no nosso músculo através dos nossos motoneurônios. Então, ou seja, é aqui que comanda o restante do corpo. Só pelo poder do nosso cérebro, nós conseguimos contrair o nosso músculo. E, através da nossa consciência corporal, quanto mais consciência corporal eu tiver, quanto mais ciência eu tiver de que é o meu cérebro que manda no meu corpo, no meu músculo, eu consigo contrair meu músculo em maior ou menor grau. Dessa forma, trabalhar ele também em maior ou menor grau. Vocês lembram às vezes de eu falando, quando a gente está fazendo um exercício, um agachamento, eu falo, contrai o músculo, aperta, sente ele queimar durante o exercício. Na hora que você contrai durante o exercício, ainda mais você está recrutando mais fibras musculares e está trabalhando mais o seu músculo, gerando uma melhora maior nesse processo, né? De ganho de força, hipertrofia, massa muscular que vocês vão ver na segunda parte da aula. Então, para a aula de hoje, nessa parte neuromotora, nós vamos fazer uma atividade de contração muscular. Já falei para vocês que é o nosso cérebro que comanda os nossos músculos. Então, nós vamos dar o nosso comando cerebral para contrair o nosso músculo, sem realizar nenhum movimento, ok? Só pelo comando cerebral eu quero que vocês façam comigo para contrair o músculo. Como que é contrair? É apertar. As minhas fibras, elas estão afastadas. Na hora que eu contraio, eu vou aproximar as minhas fibras. É como se eu estivesse apertando o meu músculo. Enquanto vocês seguram contraído, parece que até vai queimar. Então, é isso que vocês têm que sentir na hora de contrair. Começando aqui com os pés afastados, a largura do quadril, joelho semiflexionado um pouquinho, as mãos aqui. Nós vamos começar lá dos pés. Primeiro, aqui nos pés, vamos apertar o nosso pé no chão, sentir o nosso arco plantar. Aperta lá e relaxa. Aperta os dedos, sente o arco plantar, apertando e relaxa. De novo, vai lá, aperta, ó, sente queimar e relaxa. Isso aí, muito bem. Agora vamos distribuir o nosso peso do corpo está distribuído no meio dos nossos pés, certo? Vamos jogar um pouquinho o peso do corpo lá para trás. Tira as pontas do pé do chão. Quando eu jogo o peso do meu corpo lá no calcanhar, onde vocês sentem queimar, contrair um pouquinho? Nessa região da canela, né? Essa região da canela se chama tibial anterior, esse músculo, a musculatura tibial anterior. Então, quando eu tô
jogando meu corpo lá para trás, eu estou contraindo meu tibial anterior. Por que eu contraio ele? Porque eu estou contraindo ele para que eu não caia. Ele está tentando me estabilizar para que eu não caia. Então, ele está contraindo. E a mesma coisa acontece quando eu jogo o peso do meu corpo para frente. Quando eu subo um pouquinho na pontinha do pé, realizo uma flexão plantar, onde vocês vão sentir? Aqui atrás, né? A famosa batata da perna, panturrilha, nosso gastroequinêmio, que se chama essa musculatura. Eu estou contraindo ela na hora que eu vou para frente, também para me estabilizar, para que eu não caia. Agora a gente vai fazer, o que a gente vai fazer? Tentar contrair essas duas musculaturas, o tibial anterior e o gastroequinêmio, a panturrilha, mas agora sem realizar o movimento. A gente fez realizando o movimento para vocês sentirem a contração. Agora, só pelo comando cerebral, vamos tentar contrair a nossa panturrilha. Concentra lá na panturrilha e aperta a panturrilha. E solta. Contrai a panturrilha. E solta. Contrai a panturrilha. E solta. Aí o tibial anterior, contrai. Concentra lá. E solta, tem que sentir queimar. Contrai. E solta. Contrai. E solta. Muito bem. Vamos subir aqui, ó, pro nosso músculo aqui da coxa. Como é que ele chama? Vocês lembram? Espero que sim, hein? Quadríceps, né? O quadríceps. Quando a gente realiza o agachamento, durante qualquer atividade diária, a gente utiliza muito essa musculatura, o quadríceps, tá? Mas agora a gente vai contrair sem realizar o movimento. Concentra aqui no quadríceps, ó, contrai, aperta, tem que ficar duro, ó, e solta. Contrai, aperta, vê se tá duro. E solta, dá o comando cerebral, contrai. E solta. É isso que vocês têm que fazer na hora de fazer o agachamento, hein? Contrair o quadríceps, contrai. E solta, muito bem. A musculatura aqui atrás do quadríceps são os isquiotibiais, né? Aqui atrás. Vamos tentar contrair eles? Concentra lá, bem atrás, o posterior de coxa, isquiotibiais. Vamos contrair lá? Contrai. Sente contrair, vê se tá duro lá. E solta. Contrai. E solta. Contrai. E solta. Muito bem. Um pouquinho acima aqui dos isquiotibiais, a gente tem o glúteo, o bumbum, né? Vamos contrair o nosso bumbum? Lembra que na hora de contrair tem que apertar o bumbum. Então vai lá, contrai, aperta. E solta. Na hora que contrai, olha, dá uma murchadinha, aperta. Tá duro, né? Na medida do possível tem que ficar duro aqui. E solta. Contrai. E solta. Contrai, aperta o bumbum. E solta. Muito bem. Agora vamos para uma região que vocês estão craques de contrair e que é super importante a gente trabalhar essa contração. A região do assoalho pélvico, períneo, o glúteo também entra nessa contração. Por que é importante? Por causa para prevenir a incontinência urinária. Essa é uma região que ajuda também na sustentação dos nossos órgãos internos. Então, vamos trabalhar a contração do assoalho pélvico. Períneo, glúteo, assoalho, contrai. Como que a gente contrai o períneo? Segurando o xixi, como se a gente estivesse segurando o xixi. Vamos lá? Contrai o assoalho pélvico. Contrai. E solta. Aperta. Contrai. E solta. Lembra que tem que apertar. Contrai. E solta. Muito bem. Vocês podem fazer mais vezes aí na casa de vocês, tá bom? Vamos subir para o nosso abdômen. Esse aqui é a lenda para contração. Isso aqui na hora que a gente fala contrai, muita gente confunde, faz de uma forma. Eu vou começar fazendo da forma errada para a gente aprender a certa. A hora que eu falo para contrair o abdômen, muita gente faz isso daqui, ó. Puxa o ar e estufa lá, né? Nessa forma eu não estou contraindo meu abdômen, eu estou alongando as minhas fibras, sendo que eu tenho que aproximar, eu tenho que apertar, tá bom? Então, na hora de contrair o abdômen, eu tenho que apertar as minhas fibras.
É como se eu soltasse o ar, ó. Aperta. Tem que soltar, ó. Faz comigo. Aperta. Aí você vai sentir queimar o abdômen. Então, de novo, ó. Aperta. Um exemplo bom uma forma de contrair o abdômen que acontece automaticamente, mas nessa fase que nós estamos, não é uma boa ideia vocês ficarem fazendo muito isso na casa de vocês, senão o pessoal vai achar que vocês estão doentes aí, é o tossir. O tossir, na hora que a gente tosse, o nosso abdômen ele contrai involuntariamente, que é uma forma de proteção dos nossos órgãos internos. Então, na hora que eu tusso, tosse baixinho aí, hein? Tosse, eu tô contraindo o meu abdômen. Sente contrair, ele fica duro. E da mesma forma que eu dou risada, também contraio o abdômen. Quando eu espirro, eu também contraio o meu abdômen. Então é dessa forma que a gente tem que contrair. Vamos lá, ó. Solta o ar, contrai, segura, vê se tá duro. Continua respirando, tá? Não para de respirar, não. E volta, vai lá, contrai, solta o ar, aperta as fibras, sente queimar e volta. Podem fazer mais vezes aí na casa de vocês para trabalhar essa contração do abdômen. Vamos subir? Aqui a gente tem o nosso peitoral. Como que a gente contrai o nosso peitoral? Quando a gente faz aquele exercício aqui que a gente fez, quando a gente faz o supino, a gente está realizando a contração do peitoral. Mas eu quero que vocês se concentrem de contrair sem realizar o movimento. Então mantenha os braços aqui e tenta contrair lá o peitoral. Contrai e solta. Contrai e solta. Tem que sentir queimar, ó. Essa região aqui, contrai e solta. Sente queimar, contrai e solta. Contrai e solta. Contrai e solta. Um pouquinho de movimento vai fazer, porque como eu falei, a gente está contraindo, a gente está aproximando as nossas fibras. Então, quando aproxima, acaba mexendo um pouquinho, mas sem a gente realizar o movimento. Vamos para os nossos músculos dorsais, lá das costas. A gente tem as duas asinhas aqui nas costas, né? Que são as escápulas, vocês já estão craques, né? E para a gente contrair essa musculatura dorsal, basta a gente aproximar as nossas escápulas que nós estamos contraindo, né? Essa região dorsal. Mas eu quero que vocês contraiam sem realizar o movimento. Então, mantenha os braços lá. Concentra lá nas costas, nas escápulas e vamos tentar contrair lá. Vai lá, contrai e volta. Contrai, só comando cerebral e volta. Contrai e volta. Contrai e volta. Muito bom. Vamos agora para o nosso bíceps. O músculo aqui, ó, a gente faz o muque, o bíceps. Quando eu faço a força aqui, eu estou contraindo o meu bíceps. Mas eu quero tentar contrair sem fazer força. Vai lá. Contrai e solta. Contrai e solta. Contrai e solta. Contrai e solta. E o meu tríceps, o músculo do tchauzinho, né? Que balanga um pouquinho, a hora que a gente dá aquele tchauzinho, né? Quando a gente faz a extensão do cotovelo com força, eu estou contraindo o meu tríceps, tá? Mas eu quero contrair sem realizar o movimento. O tríceps ele é responsável pelo movimento de extensão do cotovelo. Então, quando eu realizo esse movimento de extensão com um peso, por exemplo, puxando um peso, eu estou contraindo o meu tríceps. Mas sem realizar o movimento, como que eu vou contrair? Só pelo comando cerebral. Concentra aí, vai lá. Contrai e solta. Contrai e solta. Contrai e solta. Contrai e solta. Muito bom. O nosso deltoide, aqui onde a gente toma vacina, né? Vocês lembram que com a elevação, né? Lateral, diagonal, eu estou realizando a contração do meu deltoide, né? Agora vamos contrair sem realizar o movimento, só pelo comando cerebral. Vai lá, contrai, solta, contrai.
Tem que ficar duro, tem que sentir queimar. Solta, contrai, solta, contrai, solta. Muito bom. Vamos para o nosso trapézio. Aqui, ó, o lombinho que a gente tem aqui em cima. Contrai o trapézio. A hora que a gente faz isso daqui, a gente está contraindo, né? Mas vamos contrair sem realizar o movimento. Só pelo comando cerebral. Vai lá, contrai, solta. Contrai, solta, contrai, solta, contrai, solta. Muito bom. Nós temos, subindo aqui um pouquinho, nós temos os músculos do rosto, né? Zigomático, masseter. Na hora que nós estamos falando, rindo, também nós estamos contraindo essa musculatura, né? Então vamos tentar focar em contrair o zigomático, masseter, sem realizar o movimento. Vai lá, contrai, solta. Esse é mais difícil, né? Mas dá certo. Contrai, solta, contrai, solta. Muito bem. É um exercício para vocês fazerem aí na casa de vocês, de consciência corporal. Quanto mais consciência corporal vocês tiverem, melhor vocês, com mais eficiência, vocês vão recrutar os seus músculos durante o exercício, durante o movimento, trabalhando os músculos de uma melhor maneira, né? Finalizamos a primeira parte da aula, a parte neuromotora. Agora nós vamos para a segunda parte da aula, a parte de força. Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Peixoto, estou aqui com vocês nesse período de transição entre o Águia 1, que vocês acabaram de concluir, e o Águia 2, que se inicia nesta semana, especificamente nesta aula. Hoje é a primeira aula do Águia 2. Então, se você está chegando agora, acessando aos vídeos do Instituto Família Barrichello agora, do projeto Viver Melhor, você pode resgatar no canal do YouTube do Instituto Família Barrichello as aulas anteriores, que você vai começar de uma etapa preliminar, uma etapa que é mais fácil de acompanhar. Embora o Águia 2 comece também fazendo uma recapitulação de tudo aquilo que foi trabalhado lá no primeiro ano, no comecinho. A gente sabe que muita gente começou depois, já perdeu as aulas de introdução, que a gente chama, e hoje eu vou fazer a parte 2 da aula, que é uma parte voltada para o fortalecimento muscular, a parte de força, mas na introdução, é a aula da introdução 1, ou seja, a gente vai começar dando as bases do que precisa acontecer para que você tenha um fortalecimento efetivo, para que você possa ganhar a sua força muscular a partir da consciência corporal, a partir de saber como você pode resgatar o domínio sobre o seu corpo. Então vamos lá. Eu estou aqui na minha casa, na minha sala. Esse, na verdade, é um lugar onde eu gravo bastante coisa. Eu coloco, às vezes, um tecido verde para tirar o fundo, ou eu coloco o banner do Método Águia, e hoje ela tá crua assim. Então, bem-vindos ao meu lar. Aqui em casa, hoje, na quarentena, o pessoal tá lá, um tá estudando, o outro tá jogando no tablet, a minha mãe também tá lá, esperando, tricotando, o Marcelo, meu marido, me ajuda nas edições dos vídeos, está também fazendo o trabalho dele, todo mundo já posicionado. E eu vou te explicar como você vai fazer os exercícios. Então, vou chegar aqui na minha área, onde você consegue olhar o corpo inteiro, certo? Eu deixei aqui do meu lado um puff, você pode aproveitar uma cadeira se você quiser como referência, mas o importante é que você tenha um espaço livre e cuidado, porque eu ando vendo nos vídeos alguns idosos fazendo atividade em cima do tapete, mas um tapetinho assim, uma passadeira, e eu fico preocupada se um passo para frente, um passo para trás, a pessoa acaba não tropeçando ali. Então vamos lá. Nós vamos começar a fazer a parte 2 de força entendendo como é que funciona esse mecanismo. O mecanismo do cérebro para o músculo. Como eu faço para ativar a musculatura nos exercícios que eu preciso desempenhar? Então não basta você fazer os movimentos copiando do professor, se você está numa aula presencial, ou copiando do vídeo, se você está fazendo a partir de casa. O importante é que você faça um movimento de consciência do cérebro para o músculo. Então vamos resgatar alguns conceitos
Primeiro, quero que você pense naquela relação do limiar de dor. O que é isso? Limiar de dor. É o seu limite angular, o limite de movimento, o limite de flexão, de extensão, onde você não sente dor articular. Então vamos pegar, por exemplo, um agachamento. Eu fiz aqui um agachamento, eu projetei o meu quadril lá para trás, como se eu fosse sentar ali no banquinho, sentar na cadeira, e eu vou flexionar, vou flexionar, vou flexionar. Chega um ponto que pode ser que eu sinta um desconforto no meu joelho. É normal? Não, não é normal. Eu não posso, através do exercício, sentir aquela dor aguda, chatinha, que a gente sente quando tem algum comprometimento na articulação. É importante que você sinta conforto na articulação. O exercício precisa ser efetivo para o músculo. Então, existe uma diferença entre a sensação do músculo e a sensação que a gente tem na articulação. Quando a articulação é saudável, não tem nenhuma patologia, não tem nenhum desgaste, a gente faz os movimentos e não sente nada na articulação, não sinto nada no meu joelho. Conforme eu vou envelhecendo de maneira desequilibrada na musculatura, sem fortalecer, fazendo movimentos repetitivos, excessivos, posturas inadequadas, conforme eu vou me prejudicando ao longo dos anos, eu vou sentindo já em alguns movimentos dores. Eu sinto que crepe, começa a crepitar tudo, começa a estralar tudo, e eu percebo que até não dói, mas fica rangendo, parece que estoura o joelho. Então, aí quer dizer que você está fazendo um movimento que exige demais da capacidade daquela articulação. E se você principalmente sentir dor, é o sinal que você deve interromper. Por exemplo, eu fiz só isso aqui eu tô bem, mas se eu descer mais eu começo a sentir dor. Então, onde eu vou parar? Eu vou parar onde eu não sinto dor, que é o que a gente chama de limite, limiar de dor. Então, sempre faça os exercícios de força no seu limiar de dor. Outra coisa muito importante para fazer quando a gente realiza os exercícios de força, o alinhamento postural. Então, eu preciso saber que, por exemplo, para fazer um agachamento, os meus pés precisam estar alinhados. Então, eu não posso sair fazendo e de repente eu já percebi em alguns momentos, a gente nota, né? Estou exagerando aqui, um pé lá na frente e outro lá atrás, mas eu noto que os meus pés não estão alinhados, um está mais aberto, outro está mais fechado, então você precisa manter os pés paralelos. Podem estar um pouquinho voltados para fora, né, dependendo do seu ângulo articular anatômico, mas eu não posso manter os pés um mais para frente, um mais para trás, um mais fechado, um mais aberto. Eles têm que estar paralelos, eles têm que estar sintonizados um com o outro. E outra coisa muito importante no agachamento é a distância dos pés. Eu não posso fazer o agachamento, por exemplo, no dedo com os pés mais aproximados. Eu preciso manter os meus pés um pouquinho maior do que a linha da minha pelve, certo? E outra coisa muito importante do agachamento é a linha dos joelhos, certo? Então, nos joelhos, eu comecei pelos pés, de baixo para cima. Nos joelhos, eu não posso manter os joelhos desalinhados com os tornozelos. Então, numa linha de cima para baixo, o meu joelho não pode parar lá dentro. Não sei se dá para vocês repararem que, eu estou aproximando, o joelho assim, como se fosse fazer um X, né? E a gente tem já uma tendência, algumas mulheres, um quadril mais largo, de ter o joelho em X. Ou eu não quero afastar as minhas pernas. Tem uma série de coisas, até culturais, que vão dificultar que eu faça o exercício correto. Então eu preciso saber que o meu fêmur, aí eu penso nos ossos, né? O meu fêmur, a minha tíbia e o meu tornozelo, joelho, eles vão estar alinhados, eles vão estar na mesma posição. Eu não posso nem afastar os joelhos, que a gente chama isso como aquele que vai sentar no cavalo, né? E nem vou fazer o X, certo? Então observe essas duas coisas. E uma terceira coisa que a gente precisa corrigir no agachamento é a posição do quadril. Tem muita gente que vai fazer a flexão do joelho sem flexionar também o quadril. Ou seja, eu flexiono o joelho, mas a minha tendência é até querer colocar o abdômen lá para frente. E não pode fazer assim, né? O correto é quando eu jogo o quadril para trás, certo? Eu jogo como se eu fosse sentar. Aqui eu costumo dizer do banheiro público, principalmente, lógico, as mulheres, os homens não sabem, mas eles podem imaginar a situação. A gente chega no banheiro público, sabe que não deve se sentar
Então a gente precisa fazer o quê? Esse movimento aqui. E vai, mulheres, a gente acaba colocando a mão aqui na perna um pouquinho para não cansar tanto, não é verdade? Então a gente pode posicionar essa situação imaginando que meu quadril ele tem que ir lá para trás. Eu não posso fazer assim, se eu fizer xixi assim no banheiro público, vai cair tudo no chão. Então eu posso trabalhar minha cabeça imaginando situações que eu conheço para ir trazendo essa familiaridade para o corpo. Então eu vou resgatando para poder me posicionar corretamente no exercício. E a última coisa importante do agachamento é a posição da coluna. Eu vou agachar, mas não é porque eu estou indo para baixo que eu vou me soltar todinha aqui e vou fazer a flexão aqui, a corcundinha aqui nas costas. Não, eu vou agachar procurando alongar o meu abdômen, procurando manter aqui a minha coluna bem ereta, alongada, tracionada. Então eu jogo para trás, tracionando a coluna e subo soltando o ar. A respiração é mais um detalhe. Quando eu desço, eu traciono as vértebras e inspiro. Quando eu subo, eu solto o ar. E agora eu quero que você faça comigo. Vamos juntos? Nós vamos fazer o movimento do agachamento. Eu não vou contar as repetições. O que eu quero é que, enquanto eu estou passando as informações, você vá se observando, se percebendo, sentindo o seu corpo, procurando repetir os mesmos processos de postura, tá bom? Então, a primeira coisa, alinhamento dos pés. Me preparo, mando informação lá para o meu quadríceps, que é esse músculo aqui da frente da coxa, quadríceps. E vou fazendo com que ele seja responsivo, ou seja, ele se contraia e ele segure o peso do meu corpo, ele segure o movimento a partir do momento que eu começar a fazer as repetições. Eu vou flexionando meu joelho, eu vou flexionando meu quadril, eu alongo a coluna, inspiro, solto o ar e vou passando a mão aqui pela perna para sentir o quadríceps. Vamos comigo. Inspira, solta o ar. Procura sentir a contração do glúteo no final. Inspira. Quando você subir e chegar lá no finalzinho, você contrai o glúteo, assoalho pélvico, abdômen. Inspira. Solta o ar, concentra a força, percebe que o quadríceps aqui na frente da coxa, ele começa a ficar mais rígido, conforme você imagina que está pesado o exercício, que você está empurrando um peso para cima. Olha, eu vou fazer aqui de lado, continua comigo. Flexionei, inspirei, soltei o ar. Inspiro para descer, alongo a coluna, olha se o joelho não está grudando, se o joelho não está abrindo, percebe se existem as duas retas aqui entre o fêmur e a tíbia, solta o ar. Inspira, concentra, está bem forte e vai achando qual é o seu ponto, qual é o seu limiar de dor, aonde você sente que o seu joelho está confortável e o seu quadríceps começa a sentir um aquecimento, começa a queimar. É diferente a sensação de dor e de esforço. Vamos para um próximo movimento? Agora a gente vai fazer o seguinte movimento, a flexão de quadril. Vamos fazer a flexão de quadril? Para isso, eu vou precisar me equilibrar. E aí eu te dou uma dica em casa. Se você precisar se apoiar, por exemplo, numa parede, eu estou fazendo aqui de lado, apoiadinha na parede, pode, tá? Se eu precisar segurar numa cadeira, posso. O que eu preciso entender é que se eu estiver começando, olha, eu não fazia nada, eu não tenho um bom equilíbrio, eu vivo caindo, então aí eu sou uma pessoa com maior risco de cair. Aí eu vou me segurar com a mão. Se eu não estou começando, já estou desenvolvendo um trabalho, já tem um tempo, eu preciso considerar esse apoio da mão como se fosse uma rodinha da bicicleta. Eu não vou aprender a andar sem a rodinha se eu não soltar a rodinha, se eu não tirar a rodinha, se ela estiver sempre ali, se eu tenho sempre alguma coisa para me segurar com a mão, o meu corpo não precisa se ajustar a uma nova realidade que é sustentar o meu peso corporal, sustentar o meu equilíbrio, minha postura a partir da minha contração, a partir do meu ajuste de contração muscular. Então, eu preciso saber que se eu posso, eu vou manter as mãos na cintura e aí sim, se eu precisar, eu volto a apoiar o pé no chão. Eu subi e eu voltei, só que eu não consegui ficar com o pé fora do chão, eu caí. Então eu pus o pé no chão, certo? E aos poucos eu vou tentando transferir o peso do meu corpo de maneira a ficar na perna de base. A gente chama de perna de base aquela que está sustentando o seu peso corporal, aquela que está no chão enquanto a outra está no ar trabalhando. Vamos começar todos com a perna direita. Eu vou começar aqui
com a minha esquerda para fazer espelho para você. Mantenha a mão na cintura, puxa os ombros para trás. Para eu fazer um exercício que a gente chama de unipodal, ou seja, com uma perna só no chão, eu preciso ajustar o meu prumo. Sabe aquele prumo, aquela linha que a gente vê se o muro está retinho? A mesma coisa. Então eu vou pegar o meu eixo, vou transferir para a perna esquerda, vou deixar a perna direita livre, certo? Sem peso, para que eu possa fazer o movimento. Aí eu ponho as mãos na cintura. Por quê? Aí eu posso aproximar as escápulas, que são esses ossinhos atrás. Aproximo as escápulas, mantenho a mão na cintura, vou elevar o joelho, assim, até a altura que eu puder, e também posso levantar a ponta do pé, do tornozelo, para que ele não fique caído, né? Eu não preciso deixar o meu pé caído, eu posso subir junto. E desço. Se eu descer sem encostar o pé no chão, maravilha, vou estar trabalhando mais a minha estabilização, a musculatura que auxilia no equilíbrio. Se eu precisar, eu toco o pé no chão. E se você for iniciante, vai estar segurando. Combinado? Então vamos lá, vamos subir com a perna direita. Subo e vou pôr a mão aqui, ó. Põe a mão aqui, ó, nessa região onde flexiona o quadril. Veja se você sente um tendão, uma cordinha contrair, como se... Imagina agora um peso sobre a sua coxa, uma coisa pesada que você tem que levantar, que você tem que vencer. E aí você sente ainda mais a contração do ilho-psoas, lembrando dos músculos lá do primeiro ano. Ilho-psoas, ilho-psoas. E aí você sente esse músculo tão importante, ele se comunica lá com a coluna lombar, ele faz esse movimento de flexão de quadril, pode apoiar. E ele também... Quando a gente vai perdendo força no ilho-psoas, a gente começa a ter dificuldade, por exemplo, para subir no degrau, para entrar e sair do carro, que a gente precisa fazer esse movimento aqui, né? Até para calçar alguma coisa, tomar banho, então a gente precisa ter força no ilho-psoas. Vamos fazer com a perna esquerda, transfiro primeiro o peso. O pé de base, ele precisa estar todo fincado no chão, como se fosse uma ventosa. Preciso pressionar o chão com o meu pé. O joelho de base, ele precisa estar relaxado, soltinho. A coluna, eu preciso tracionar. Os ombros, eu preciso relaxar. As escápulas, eu preciso aproximar. Mãos na cintura. Vamos começar. Subir, olha a ponta do pé para cima. Continue imaginando aquele peso aqui, ó, na coxa, para que você sinta a contração do ilho-psoas. Não estou contando as repetições, agora o importante é você se concentrar na postura, nos detalhes, na sensação. Qual é a sensação? Começa a esquentar, você consegue fazer seu corpo sentir essa contração, sentir o esforço muscular, você consegue fazer o seu músculo se esforçar para além do necessário? Ou seja, imaginar esse peso, imaginar que você está subindo, elevando, vencendo uma carga. Muito bem, então se você conseguiu, você está conquistando um controle motor, um controle do seu corpo. Você está aprendendo a ler o manual de instruções. Vamos lá, próximo movimento. Nós vamos fazer o afastamento dos pés de acordo com a pelve. Então, não deixo o meu pé grudadinho, como se tivesse amarrado. Eu deixo afastado. E a pelve, ela vai dar a direção do meu pé. Os dois joelhos vão ficar flexionados, mas eu vou tombar o peso para o lado esquerdo e vou trabalhar com a perna direita. Você vai me acompanhar como espelho. E ao mesmo tempo, você continua tracionando a sua coluna até que você sinta que está bem alinhado. A mão na cintura, ou se você está começando, vai segurar em algum lugar e a gente vai fazer um movimento de abdução. Bemudo, abdução. Nessa abdução, nós vamos estimular um músculo muito importante que conversa ali com o colo do fêmur, que é o glúteo médio. Esse nome você vai aprender no decorrer desse ano 2, certo? E nós vamos ensinar lá na frente ainda. Então, você vai sentir aonde? Que região? Aqui do lado do quadril, certo? Vamos posicionar a ponta do pé direito no chão. Transfiro o meu peso, eu aviso a minha perna esquerda que ela agora vai receber toda a minha sobrecarga e eu vou fazer a força para empurrar para fora. Então a abdução eu faço força quando? Quando eu empurro para fora, quando eu abro a perna. Força para voltar, para ir e volta relaxando. Força para ir e volta relaxando. Estou empurrando, tentando não pôr o pé no chão.
Por isso que eu levanto a ponta do pé também, que é para não ficar encostando o pé no chão. Se eu precisar, eu encosto. Nesse exercício, cuidado, que se a gente levanta muito sem pensar, a gente tem a tendência de cair para o outro lado. E aí se desequilibra, e aí é por isso que é importante ter alguma coisa ali para segurar, certo? Então mais um pouquinho, e mais 2. Então força firme, transfere todo o peso e apoia. Vamos fazer agora com a perna esquerda. Antes de começar, me organizo de novo. Posiciono meu eixo na perna de base, relaxo o joelho para que ele tenha um jogo para me controlar, para me equilibrar, me concentro. É importante que eu encontre um ponto fixo, né? Você pode estar olhando para mim agora na tela, mas você precisa se manter concentrado em alguma coisa fixa. Concentra, vamos lá, empurra, vai percebendo se você sente queimar aqui do ladinho. Você vai sentir dos dois lados, pode ser que sinta mais um lado, menos o outro, mas os dois lados você vai perceber que estão trabalhando, que estão em ação. Muito bem, concentra, contrai aquele calorzinho, mas não é aquela beliscada, não é a dor, é o esforço muscular tão importante para a saúde dessas articulações. Mais uma e apoiou. Transfere e solta o peso das duas pernas. Vamos seguir agora com o último exercício de membros inferiores, que é a flexão plantar. A planta do pé, né? Que flexiona, na verdade. Que nada mais é do que subir na meia ponta. A gente vai aproximar os pés daquele mesmo jeito, afastados na linha da pelve, olhando se os dedos estão alinhados, mantendo a postura do corpo todinha tracionada, puxando a sua coluna como se fosse uma mola, mãos na cintura, contrai o glúteo, certo? É uma coisa que a gente precisa lembrar, porque a gente costuma deixar tudo uma geleia, né? Então não deixa, contrai o glúteo, aciona, lembra da contração do abdômen? Nas próximas aulas vocês vão, na aula, se não me engano, depois de 4 aulas de introdução, vocês vão começar a lembrar do abdômen, da contração. Então, se você não pegou no começo, você vai pegar agora, mas você precisa manter firme aquela contração, o abdômen, uma parede aqui, contraidinha forte, para que você mantenha estável a sua coluna. E aí, contrai o abdômen, aciona o assoalho pélvico também, aperta, contrai, e aí eu vou começar. Eu subo no meu calcanhar, vai elevar, eu subo na meia ponta, mas eu preciso me concentrar em distribuir o meu peso nos 2 pés e vou distribuir no triângulo do pé. Como é isso? Imagina seu antepé, a parte dos dedos só, que dobra, não é? Que a gente fica às vezes com o dedo até meio para cima, de tanto usar sapato, não é verdade? Então, essa parte tem o ossinho lateral e os dedos. Se a gente imaginar, ela tem o dedão, o dedinho, o dedo do meio, forma um triângulo. Então, eu preciso colocar pressão, vai fazendo comigo enquanto eu falo. Vai procurando no seu dedo, pode olhar para o seu dedo se você quiser. Você vai procurar pôr pressão entre o dedão e o dedinho de cada pé. Você vai imaginar que o seu eixo, seu peso corporal, está incidindo sobre esse triângulo em ambos os pés. E importante você reparar se você não está pondo peso no dedinho só, porque é comum. A gente vai lá e coloca o peso no dedinho, aí o tornozelo fica tremendo. Aí até abre, parece que entorta. Se eu forçar muito, eu vou virar o pé. Então isso é perigoso. E errado, né? Você não vai conseguir fortalecer bem a musculatura do gastrocnêmios, que é um outro nome que vocês vão aprender também, que é da panturrilha. Nesse momento, fazendo isso, eu estou fazendo o quê? Uma contração e um relaxamento da panturrilha. Contrai e relaxa a panturrilha. Com isso, cada vez que contrai, eu tenho um auxílio do retorno venoso. O meu sangue vai ser mais facilmente levado para cima, para vencer toda essa gravidade e chegar de volta ao coração para ser bombeado novamente. Então eu preciso, é uma segunda bomba que eu tenho lá na minha perna, que vai ajudar no bombeamento do sangue lá embaixo, lá na parte distal do meu corpo, para fazer com que o sangue suba mais facilmente para o coração, para que depois ele seja levado, reoxigenado e levado para o resto do corpo inteiro mais uma vez. Então é muito importante fazer esse movimento.
Inclusive você pode fazer, tá parado numa fila, agora nem tanto, né, que a gente está numa outra época, mas está numa cozinha, está fazendo alguma tarefa em casa que está muito tempo em pé, faz esse movimento, vai praticando, vai percebendo se você consegue subir, né, adequadamente, sem levar o seu peso para fora, sem pisar só no dedinho, certo? Vamos fazer agora a última movimentação dessa primeira etapa. Você está percebendo que a gente está fazendo apenas uma série de cada exercício, que é justamente para dar condições de todo mundo se olhar, perceber a contração do músculo, descobrir onde é que sente, se sente dor, se não, se tem que ajustar o limiar de dor, se não, se gerar dúvida, se tiver pergunta para fazer, manda no WhatsApp particular dos professores, no caso da Ive, manda para ela, manda para mim no grupo, vocês também têm meu contato lá, pergunta as suas dúvidas e a gente vai ajudando você. O importante é você saber o que está fazendo, certo? Ninguém melhor do que você para sentir e perceber o seu corpo, entendendo como você pode melhorar a manipulação dele, não só no exercício, mas também no seu dia a dia, nas coisas que você precisa fazer em casa, no trabalho. O último movimento é para membros superiores e eu considero esse exercício bastante delicado, porque é muito fácil errar. É muito fácil errar a postura. E é por isso que ele está presente agora nessa etapa de introdução, que é a elevação lateral ou diagonal no plano aqui escapular. Quando a gente faz esse movimento, repara num detalhe, assim, vou chegar até mais pertinho aqui de vocês. A tendência é que o meu punho fique desalinhado aqui com o antebraço, certo? Eu preciso manter o punho no prolongamento do antebraço. É comum que o cotovelo fique esticadão, parece assim que a pessoa tá amarrada, sabe? Isso aí já é tortura chinesa, não tem a ver com o exercício. Então eu preciso manter o cotovelo relaxado. E aonde eu faço a força? Eu faço a força aqui no ombro, olha. Eu vou empurrar, vou sentir aqui. Não aqui em cima. Aqui em cima é uma outra musculatura que na gente às vezes até meio pra cima, né? De tão tensa, ela fica assim. Então eu preciso relaxar essa parte e fazer a força partindo dessa musculatura que é onde a gente toma vacina, aqui no deltoide. Tá? Então eu empurro e até onde eu subo, olha quanto detalhe, mão, cotovelo, ombro e ainda tem aqui essa região aqui do trapézio que eu também preciso neutralizar, porque muita gente sobe e já faz assim, já come o pescoço aqui assim, dá até um mal-estar, né? E eu preciso, além de tudo, saber até onde eu subo. Eu não posso subir daqui para cima. Eu tenho que frear o movimento na direção aqui do meu top, na direção do estômago, aqui do processo xifoide, que é um pontinho que a gente tem aqui no finalzinho do osso que protege o coração, certo? Então, até aqui. E quando eu elevo, eu não vou elevar assim do lado. Eu vou um pouquinho para frente, porque aí eu tenho aqui minha escápula encaixadinha e o meu braço encaixadinho, diagonal. Vamos tentar? Então vamos lá, você na sua posição, eu aqui, afaste os pés, mantenha a sua base. Mesmo você fazendo um exercício para membro superior, você não deve esquecer do resto do corpo. Ele também precisa ter um certo tônus, precisa ter uma certa contração. Então aperte o abdômen, contrai o glúteo, força no assoalho pélvico, não deixe essa região solta, largada, puxa para cima. Alinhe o seu pescoço, que às vezes as pessoas começam a ter um tique assim de querer entortar a cabeça, não, mantenha a cabeça bem alinhadinha aqui e aí vamos começar. Eleva e relaxa para voltar. Quando eu subo, eu imagino que eu estou carregando peso. Eu imagino que eu estou carregando, por exemplo, alça de balde de água. Sempre me lembro como era difícil carregar balde de água quando eu precisava, nossa. Então assim, sobe o balde d'água e aí o balde d'água desaparece. Sobe o balde d'água, um em cada mão e o balde d'água desaparece. Então para subir, eu faço uma grande força e eu relaxo na volta. Faço a força e relaxo na volta. Então todo o meu braço está empurrando esse peso para cima, que é sentido aonde? Nessa musculatura. Pode pôr a mão na sua para você ver se está ficando durinho. Pode pôr a mão aqui, ó. Vê se tá ficando durinho, se você sente que ela muda conforme você sobe. Você consegue perceber a força a partir daqui? Você consegue perceber já um cansaço muscular nessa região? E aí observe também se os seus ombros estão para cima ou se eles estão para baixo. E se eles estão para baixo, você também está levando sua corcundinha aqui para frente? Ou você está conseguindo manter o alinhamento atrás na coluna com as escápulas próximas?
Então, tudo isso ao mesmo tempo eu estou pensando no meu abdômen firme, estou pensando no meu assoalho pélvico contraído, estou pensando no meu glúteo contraído e imaginando aquela carga. Então é muita coisa que eu preciso pensar. Claro que quem está começando, ou você que não tem esse hábito de pensar em tantas coisas ao mesmo tempo, então você vai aos poucos se condicionando, aos poucos você vai aprendendo. Mas nunca tire de lado a ideia de que é complexo se exercitar, de que é preciso concentração, dedicação, empenho, respeito pelo próprio corpo. Não é apenas você sair fazendo, como eu costumo dizer, o efeito papagaio, que é você ficar olhando e copiar, olhando e copiar, olhando e copiar. Não, você precisa entrar no seu corpo, pensar no que você está fazendo, descobrir como eu posso recrutar. O que é recrutar? É ativar mais músculos, mais o músculo envolvido especificamente no movimento. Então isso é um processo que vai demandar tempo para que você se amadureça, mas também só vai acontecer se você se concentrar. E é por isso que durante o exercício, principalmente a parte 2 de força, sempre mantenha o foco, sempre mantenha a concentração. Mesmo que os professores não passem o tempo inteiro, porque não dá, né, gente? Senão não dá para contar as repetições, não dá para fazer a série inteira. Viu como é demorado a gente passar o pente fino no exercício? Volte nesse vídeo sempre que você quiser se aprofundar, lembrar de algum detalhe, sempre alguma coisa a mais a gente pega, principalmente com a experiência do corpo. Quando eu começo a falar, puxa, olha aqui aquele durinho que ela falou, agora eu tô descobrindo, olha o que eu tô sentindo agora que eu não sentia. Então essas coisas vão mudando com a nossa experiência. Mas sempre se concentre. Eu costumo falar, não deixe a cabeça viajar durante o exercício. Mesmo que você tenha feito 10.000 vezes o mesmo agachamento, você tem que ter em cada oportunidade de repeti-lo uma nova chance de olhar diferente, de se perceber diferente, de levar mais consciência corporal para aquele movimento. É sua responsabilidade para que seu corpo possa florescer, para que ele possa se renovar, se reconstruir a partir de um ponto que a gente não deseja para um ponto mais forte, mais apto, com condições de enfrentar a vida e tudo que a gente gosta de fazer. Então, espero que você tenha gostado. Vamos seguir juntos para a parte 3. E você, muita atenção, faça até o fim e compartilhe esses vídeos com as pessoas que você sabe que podem se beneficiar dessas informações. Um beijo, até a próxima aula. Bom, agora vamos entrar na terceira parte da nossa aula, a parte cardiorrespiratória, né? Essa parte, nós vamos trabalhar nosso coração e nosso pulmão, só que nessas aulas introdutórias a gente vai trabalhar um pouquinho a percepção de vocês com relação a isso e também a correta forma de se movimentar, trabalhar nossas articulações, nessa parte também cardiorrespiratória, tá? Então, primeiro nós vamos começar tem um espaço bem amplo para que vocês consigam se movimentar aí na casa de vocês, tá? E nós vamos começar caminhando, tá? Caminhando, sempre colocando calcanhar, atravessa a sola do pé e sai pela ponta do pé, tá bom? Nunca vou caminhar entrando no chão com a ponta do pé, porque senão meu tênis pode travar, meu pé pode travar e aí corre o risco de eu cair. Então, sempre entrando com calcanhar, atravessa a sola, sai pela ponta dos pés. Vamos caminhando, reparem no movimento dos braços, abdômen contraído, lembra da postura e vai caminhando. Continuem caminhando. Eu não vou ficar andando muito, porque senão eu saio do vídeo de vocês. Mas vocês continuem caminhando aí na casa de vocês. Lembrando, entra calcanhar, sola do pé, sai pela ponta. Calcanhar, sola do pé, sai pela ponta. Continuem caminhando. Quem quiser pode até carregar o celular junto, vai caminhando, vai para o quintal, para onde tiver mais espaço, caminhando junto. Lembrando da técnica de caminhar e vamos lá. E vai acelerando, conforme for ficando mais fácil, conforme vocês já dominarem essa técnica do caminhar, vai acelerando um pouquinho mais, acelera um pouquinho mais para exigir um pouquinho mais de vocês. Enquanto vocês estão caminhando, não parem de caminhar, a gente vai começar a perceber os movimentos das nossas articulações, tá bom? Vamos começar trabalhando a nossa articulação do tornozelo. Continuem caminhando, não parem de caminhar. O nosso tornozelo, ele realiza 3 movimentos na nossa articulação do tornozelo, tá bom? Esses 3 movimentos que a gente vai
perceber agora do quanto a gente está caminhando, tá? O meu tornozelo pode realizar a flexão, a extensão ou a circundução, que é o girar, tá? Então eu vou caminhar, vou fazer a flexão do meu tornozelo, faço flexão, a extensão, flexão, extensão, flexão, extensão. Na verdade, a flexão a gente chama de dorsiflexão, né? A flexão e a extensão, flexão e extensão. Vai caminhando e vai realizando a flexão e a extensão do tornozelo. Não parem de caminhar. Esse movimento, essa atividade, ela não é parada. É vocês caminhando. Eu estou caminhando aqui em círculos para tentar não sair muito do vídeo. Mas caminhem por onde vocês quiserem, realizando a flexão e a extensão do tornozelo. Continuem caminhando, agora vai realizando a circundução. Gira o tornozelo para um lado, gira para o outro, dá um passo, gira, dá um passo, faz a circundução, dá um passo, faz a circundução. Dá para fazer para fora, dá para fazer para dentro, como vocês quiserem, mas não deixem de caminhar, fazendo o movimento de circundução do tornozelo. Continuem caminhando, não parem de caminhar. Vamos subir para a nossa articulação do joelho, né? Quando eu dobro o meu joelho, eu estou flexionando quando meu pé está no bumbum. E quando eu estico o meu joelho, eu estou estendendo. Então, flexiona e estende. Flexiona e estende. É um movimento de flexão e extensão. Flexão, extensão do joelho. Flexão, extensão. Vou continuar caminhando, realizando a flexão e extensão, como se eu estivesse chutando. Continua caminhando. Cuidado para não chutar ninguém aí, cachorro, papagaio, periquito, gato, nenhum móvel, cadeira aí, ó. Cuidado. Mas faça esse movimento. Continue andando e fazendo a flexão e a extensão do joelho. Conforme der, vai acelerando, tá? Acelera, vai um pouquinho mais rápido. Vai um pouquinho mais rápido, realiza a flexão, a extensão do joelho. Continua caminhando, não para não de caminhar. Vamos lá. Muito bom. Vamos subir para a nossa articulação do quadril? Não pare de caminhar. Acompanhe quem estiver caminhando, acompanhe com o celular, não tem problema. Nós vamos só desses movimentos aqui da parte de baixo agora, nessa primeira parte, tá? Dos membros inferiores. Então, não tem problema ir carregando o celular, tá bom? Acompanhe com o celular. Continuem caminhando. Vamos subir para o nosso quadril. Quando eu subo a perna lá, perna toda, eu estou realizando a flexão do quadril. Eu jogo para trás. Na verdade, para trás é uma hiperextensão, mas quando eu volto é a extensão. Então, eu flexiono, estendo, flexiono, estendo, flexiono, estendo, flexiono, estendo. Esse movimento do meu quadril de flexão e extensão do quadril. Vamos lá, ó. Flexiona, estende, flexiona e vai trocando a perna. Continua andando, flexiona, estende. Continua andando. Isso. Estende o quadril, estende. Flexiona, estende. Vai andando. Isso, vai fazendo a flexão e a extensão do quadril. Flexão, extensão. Flexão, extensão. Flexão, extensão e vai andando. Não parem de andar. O nosso quadril também faz a abdução e a adução, né? Então, a abdução lembra de abrir para o lado. Eu abro e a adução eu fecho. Então, abdução, adução. Abdução, adução. Vou andando, fazendo o movimento de abdução e adução. Vai caminhando, caminha um pouco, faz o movimento, caminha um pouco, faz o movimento, caminha, faz a abdução, volta para a adução. A adução pode ser aqui para frente também, ó, que vem bem para frente. Faz a abdução, adução, abdução, adução, abdução, adução. Continua andando e fazendo esses dois movimentos agora de
abrir, abdução, e de fechar, adução, que também são movimentos do nosso quadril. Continuem caminhando. Faz o movimento de abdução, adução, abdução, adução, abdução, adução, caminhando. Não pare de caminhar. Mais um movimento que o nosso quadril faz. O nosso quadril ele pode fazer um movimento de circundução, né? Então eu posso fazer esse movimento com a minha perna. Então, ó, anda, faz o movimento de circundução, faz o movimento de circundução, faz o movimento, continua andando, faz o movimento, não para de andar, faz o movimento de circundução do quadril. Continua andando e fazendo esse movimento de circundução. Vai lá, não para não. Isso! Muito bom! Vamos para a nossa coluna, que o nosso tronco, né? A gente pode realizar nosso movimento de flexão e extensão. Flexão, extensão. Flexão, extensão. Então vai andando e vai fazendo. Dá um passo, faz a flexão, extensão. Dá outro passo, faz a flexão, extensão. Dá um passo, faz a flexão, extensão. Passo, flexão, extensão. Passo, flexão, extensão. Passo, flexão, extensão. E vai andando fazendo movimentos de flexão da coluna. Flexiona e estende. Continua andando, não para não. E mais um movimento da nossa coluna é a rotação, né? Então eu posso andar e fazer a rotação. Gira para um lado, não precisa girar muito. Gira para o outro, mais devagarzinho. Gira para um lado, gira para o outro. Vai andando, fazendo o movimento de rotação. Pode ajudar com o braço, se quiser deixar a mão na cintura. É só girar para um lado e para o outro, fazendo um charminho assim, ó. Faz esse movimento de rotação da coluna, né? E vai andando e fazendo esse movimento de rotação, que é o girar aqui, ó, para um lado, para o outro. Leve, tá? Não precisa girar muito. Gira, gira. Olha lá para trás, olha para trás. Mas façam andando esse movimento. Não parem de andar. Muito bem, podem parar agora, põe a mão no coração. O coração deu uma aceleradinha? O meu deu aqui um pouquinho. E a respiração está um pouquinho mais ofegante? Então, é isso que a gente vai trabalhar nessa parte cardiorrespiratória. Nós vamos acelerar nossa frequência, acelerar nossa respiração, tá? Para trabalhar nosso sistema cardiorrespiratório, melhorar ele de forma segura, né? Então, vocês já sabem, né, a frequência, a zona alvo de vocês e tudo mais. Só que essa atividade, nessas primeiras aulas, é para vocês sentirem mesmo o acelerar do coração, da respiração. Também sentirem os movimentos articulares para ir soltando. Por quê? Depois, na parte cardiorrespiratória, os movimentos são praticamente os movimentos que a gente faz, movimentos articulares, né? Então, eu flexiono meu joelho, eu estendo no meu joelho, eu faço a abdução do quadril. Esses movimentos são movimentos que a gente utiliza na parte cardiorrespiratória durante as músicas, né? Então, nós estamos fazendo, caminhando para vocês também sentirem esses movimentos. E a importância também que esses movimentos têm, né? Eles aceleram o nosso coração, o nosso pulmão e vamos trabalhar no sistema cardiorrespiratório. Agora a gente vai entrar na nossa quarta parte da aula, a parte da flexibilidade, para finalizar com a flexibilidade e o alongamento. Aê, voltamos para a parte 4, flexibilidade, dessa introdução 1. Vamos resgatar alguns alinhamentos importantes, dicas de postura que você deve se atentar cada vez que for fazer a parte 4 das nossas aulas, certo? Ou até outros alongamentos em alguns momentos que você faça sozinho ou sozinha. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos pensar em fazer o alongamento de baixo para cima. Vamos deixar o corpo numa posição livre, mas se você tiver algum local para se apoiar, uma parede,
esse primeiro alongamento, por exemplo, ele costuma gerar desequilíbrio, principalmente nas pessoas que têm dificuldade. Então vamos fazer passo a passo para que você resgate essas informações. Então a aula de hoje é de propósito mais calma, não é porque sou eu não, tá, gente? Nosso protocolo agora é te ensinar para você que possa resgatar todo o alinhamento correto. Então o primeiro exercício vai ser assim. A gente vai colocar um pé na frente e outro atrás. Esse já é um grande desafio. Por quê? Porque as pessoas costumam colocar uma perna bem na direção da outra. E para não cair, elas fazem o dedo do pé olhar para o lado. Olha se você já não está desse jeito. Como que é o certo? O certo, como você deve estar vendo aí no vídeo, é que exista um espaço entre uma perna e a outra. Se elas estivessem lado a lado, eu teria aqui, olha, exatamente o espaço da minha pelve. Cada perna, ela está seguindo a linha da sua pelve, do seu quadril, certo? Então, se você coloca uma para trás, nada mais é do que ela ir para trás na mesma reta, na mesma direção. Então, eu não estou com a perna em cima da corda bamba, tá? Quanto mais em cima da corda bamba, mais dificuldade eu vou ter para me equilibrar. E aí é por isso que é importante você ter alguma cadeira do lado, um móvel ou a parede para você não deixar isso acontecer caso perca o equilíbrio. Então vamos lá. Perna na frente, outra atrás. Observe o detalhe. O seu pé, ele precisa estar paralelo, os dois, certo? Não posso ter um pé torto na frente olhando para o lado e nem posso ter o pé de trás olhando para fora. Os dois têm que estar paralelos, como se estivessem em cima de um esqui, sabe? Aquele bem retinho. E aí também outro detalhe importante é o afastamento. Se eu não tiver o afastamento correto das pernas e ficar muito pertinho, eu não vou alongar nada nessa musculatura de trás. Eu preciso ter mais distância, que é para poder sentir o alongamento na panturrilha. E também sentir o alongamento aonde? Aqui, no ilho-psoas, da perna de trás. Conforme eu coloco o quadril para frente. Procure fazer isso comigo, perceba. Quando você coloca o quadril para trás, por exemplo, você não está mais sentindo aqui o alongamento do ilho-psoas aqui. Mas quando você leva o quadril para frente, aí você começa a sentir o alongamento do ilho-psoas, certo? Panturrilha, ilho-psoas, eu mantenho aqui firme, procuro manter a minha coluna reta e aí eu vou fazer um segundo movimento. Tem a parede aqui do lado se eu precisar. Eu vou estender o joelho da frente, apoiar as mãos na coxa e vou descendo à medida que eu tenho facilidade. Eu não consigo descer mais do que isso. O que eu faço? Eu paro, mas eu não posso tirar as mãos da perna. Quando eu ponho a mão na perna, o que eu faço? Eu estou escorando a minha coluna. Eu diminuo a pressão que acontece ali nos meus discos. Eu cuido da minha coluna. Então eu apoio a mão para dar suporte para minha coluna e aí eu vou descendo, escorregando. Mas eu consigo pôr a mão lá no meu pé. Não tem problema, põe a mão lá no seu pé. Só que você não pode deixar a mão pendurada. E quando você estiver aqui embaixo, se estiver sentindo bem, você pode soltar o pescoço também, relaxar o pescoço, deixar a mão suportando o peso do seu corpo. E aí, para voltar, eu solto o joelho, relaxo o joelho dobrando e vou escorando. Olha o que eu faço com a minha mão, ó. Eu vou escorando até chegar aqui devagar, para não correr o risco de subir rápido e ficar com tontura, certo? E até se eu tiver alguma tontura, é importante ter essa parede aqui do lado, porque aí, se me dá uma tontura, eu tenho como segurar. Detalhes importantes para você depois fazer sozinho, porque você já sabe que durante a aula é um processo cadenciado, né? Então a gente não tem aquelas pausas para explicar muito. Vamos trocar de perna? Então você vai ficar aí do lado da sua parede ou do lado da sua cadeira e eu vou ficar aqui de frente para você nessa hora. Eu coloco o meu pé lá na frente, olho se a ponta do pé não está para dentro, para fora. A mesma coisa com o pé de trás. O meu calcanhar da perna de trás também fica apoiadinho no chão para que eu puxe mais a minha panturrilha. Mantenho o joelho de trás estendido, o joelho da frente flexionado. E vou fazer o alongamento inicial, que é para ilho-psoas da perna de trás e panturrilha da perna de trás. Eu vou segurar os segundos que o professor pedir,
Depois eu vou fazer o próximo alongamento, quando eu vou estender o joelho da frente. Agora eu tenho os dois joelhos estendidos. Eu mantenho as duas mãos apoiadas sobre a coxa. Vou descendo à medida que eu consigo, até chegar no meu máximo e solto o pescoço. Relaxo o tronco, mantenho sentindo. O que eu vou sentir? Eu vou sentir puxar a musculatura principalmente aqui atrás da minha coxa da frente. Eu vou sentir alongar a cadeia posterior da coxa. Não pode ser dolorido, não pode ser sofrido, tem que ser suave, tem que ser até prazeroso. É uma sensação de ganhar espaço, é uma sensação de ganhar mobilidade. É como se eu estivesse soltando, liberando as tensões que estavam naquela musculatura. Da onde vêm essas tensões? Vem principalmente das nossas posturas do dia a dia. A gente fica muito tempo sentado, quando a gente senta, dobra a perna, e aí encolhe todos esses tecidos. A fibra muscular ela é como um elástico. Se ela fica posicionada de uma forma viciada, super encurtada, ela vai se estruturando daquele jeito. As nossas fáscias, que são aquela pelinha branca que envolve o músculo, que a gente vê isso nas carnes, elas também vão ficando rígidas e aderidas ao músculo. Então a gente liberando vai proporcionando mais saúde para a articulação, mais liberdade de movimento, vai ser mais fácil manter saudável, sem dores, essas regiões. Acabamos esses dois, agora vamos passar para o alongamento da frente do músculo, do quadríceps. Esse aqui tem muita gente com dificuldade de segurar o pé atrás. Então o que você pode fazer? Vou pôr aqui, meu negocinho aqui. Eu posso colocar a ponta do meu pé, o peito do pé, segurando. Repara que eu estou aqui me apoiando. Não vou fazer isso sem me segurar. Eu ponho a ponta do pé no banco, ou na cadeira, ou no sofá. E faço, só que aqui quando eu coloquei a ponta do pé, eu vou estar com uma perna só no chão. E aí essa perna eu vou flexionar um pouquinho o joelho para liberar a pressão no joelho e vou levar o quadril para frente. Vou levar o meu quadril lá para frente, para sentir alongar a musculatura anterior de coxa aqui do quadríceps. É isso que eu preciso sentir. Se eu consigo, eu vou segurar a ponta do pé e vou manter o meu quadril para frente para alongar o quadríceps. Mas eu também vou deixar o joelho de base relaxado, para me ajudar inclusive com o equilíbrio, certo? Lembra daquele movimento de ventosa no chão? O pé fica bem firme no chão, pressionando o chão. E aí, quando for para trocar, no caso aqui, eu posso pôr o outro pé, né? Relaxo o joelho, levo para frente, eu vou provocar o alongamento da musculatura anterior de coxa, certo? Você vai no seu limite, lembrando que o alongamento ele é suave, ele é prazeroso, ele não pode ser sofrido, massacrante. Quanto mais eu forço, mais eu vou machucando a musculatura. Relaxa, soltei, agora eu afasto os pés. Vamos fazer um alongamento agora para a região dos membros superiores. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso expandir a minha caixa torácica, eu preciso expandir o meu gradil costal. Então eu vou usar o ar, eu vou encher os pulmões, vou cruzar as mãos assim, ó, vou colocar as mãos assim, cruzadinhas nos dedos. Não vou fazer a viradinha do punho, que muita gente vira, porque nesse alongamento eu quero mais crescer a minha coluna, efeito mola. Vou puxar aqui, talvez meu braço saia do enquadramento, ó, vou puxar lá pra cima, sair fora, mas tudo bem. Você tá fazendo o seu aí, lá pra cima, a cabeça fica entre os braços. Ah, Cris, mas eu não vou lá pra cima, meu braço para aqui. Não tem problema, você vai no seu limite, certo? Vai no seu limite, inspira, vai fundo, imagina que você está ganhando espaço nas vértebras, lá da base do quadril até o pescoço. Sobe, 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 relaxou. Muito bem, vamos mais uma vez. Inspira. Quando eu estiver lá em cima, eu posso fazer uma torcidinha para a sua lateral direita, como se eu fosse me espreguiçar. E aí eu vou me espreguiçar para o lado esquerdo, mas sempre a minha intenção é para o teto. A minha intenção não é para o chão, a minha intenção é para cima, certo? Volta devagar, vamos fazer um braço de cada vez? Apoia as mãos na coxa. Para que eu tenho que apoiar essa mão aqui?
para não deixar meu corpo pendurado, forçando aqui minha coluna vertebral. Eu apoio para escorar, subo o braço, estou subindo meu braço direito, você pode subir o seu esquerdo e inclinar para o lado oposto. Você vai perceber que à medida que você tenta ir para o teto, lá para a diagonal, você sente alongar a cintura, você sente alongar aqui o grande dorsal, até pertinho do glúteo eu sinto também. Com os joelhos bem afastados, flexionados, inspira, inspira, inspira e volta. É uma sensação de crescer, certo? Vamos para o outro lado, subir, vou na direção do teto, tento crescer, como se eu pudesse alcançar a minha mão lá no teto. Segura, segura, segura e volta. Excelente. Agora tem um que é gera bastante dúvida, que é o que eu vou alongar minha cápsula articular aqui atrás do ombro. Como é que eu faço isso? Eu faço os pés, abre e vou cruzar o corpo na frente. Vou cruzar o braço na frente do corpo. O braço que não está trabalhando, ele vai encaixar embaixo, aqui segurando o cotovelo, ó. Vou segurar o cotovelo, o braço tá lá, cruza na frente do corpo, venho por baixo, seguro o cotovelo. E agora? Agora eu puxo um pouquinho pro lado, como se eu quisesse que o cotovelo chegasse a encostar no outro braço. Só que cuidado, que tem gente que faz assim, ó, leva o ombro todinho junto o corpo, não. Deixa o ombro lá no lugar, deixa o corpo no lugar e só traciona até onde dá, certo? Depois eu vou fazer do outro lado, abre, cruza na frente do tronco, vem por baixo, encaixa no cotovelo, traciona o máximo que é possível, força, 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 segura e relaxa. Vamos puxar agora um pouquinho da nossa cervical em duas posições diferentes. Eu puxo aqui, certo? Para baixo, queixo na direção do peito. Vamos lá? Não precisa forçar, basta segurar, segura e relaxa. E agora eu vou fazer a segunda posição, quando eu levo o queixo na direção da axila. Queixo na direção da axila, segura, segura e solta. O queixo do lado da outra axila, segura, segura, segura. E solta com suavidade, bastante cuidado para manipular o seu pescoço, certo? Bem, não faça movimentos rápidos, não faça movimentos bruscos e não precisa forçar com a mão. Você só apoia o peso da mão sobre a cabeça para deixar bem suave o movimento. Então aqui a gente dos pés à cabeça alongamos todo o corpo e já pensando em todas essas correções posturais. Todos esses detalhes, aonde sentir, lembrando que o alongamento precisa ser prazeroso, do contrário ele só vai trazendo prejuízos com o tempo. Espero que vocês fiquem com Deus, até a próxima aula, muito obrigada e vamos nessa!